Quero começar a nossa live falando, né, da oportunidade que está sendo criada com essa história do Trump, criada para o Brasil, né, e para a geopolítica mundial, essa história do Trump estar impondo tarifas para os produtos brasileiros, né. A gente tinha nós vamos supor que fôssemos uma banca na feira, tá? Nós tínhamos os nossos fregueses habituais, há muitas décadas. De repente, esses fregueses não queriam mais comprar os nossos produtos. O que que a gente pode fazer? Vender para outros, né? Simples, existe muita gente no mundo. Se o nosso freguês, os Estados Unidos, querem taxar os nossos produtos, compraremos de outros. Eu acho incrível, gente, essa história de os capitalistas desrespeitarem as regras do próprio capitalismo, né? O Trump é um bilionário, presidente do país mais capitalista do mundo, e ele quer impedir o livre comércio entre os países? Isso que capitalismo é esse? Né? Não consigo entender. A lei da oferta e da procura. Se o Brasil tem produtos a oferecer e os seus antigos clientes não querem mais, abre-se um portal. Por exemplo, vou dizer para vocês o que está acontecendo. O Canadá, que também está sendo perseguido pelo Donald Trump, né? Que, aliás, queria transformar o Canadá. Olha o ataque à soberania que o Trump fez no Canadá. Né? Foi o Lula que provocou. E o Canadá? Que o Trump queria simplesmente transformar o Canadá no estado dos Estados Unidos. No estado dos Estados Unidos. E aí, o que o Canadá está fazendo? Redesenhando o seu comércio. Redesenhando. Então, o Canadá já está saindo matéria dizendo que o Canadá tem interesse em fazer um acordo com o Mercosul. Coloca aí, Gui, a matéria. Olha só. Canadá quer acordo com. Matéria da Reuters. Canadá quer acordo com o Mercosul para depender menos dos Estados Unidos, diz primeiro-ministro do país e sua equipe tem mantido conversações com o presidente Trump para chegar a um acordo comercial até 1º de agosto. Né? Então, deixa eu pegar aqui a matéria do Canadá para ler para vocês, explicar para vocês. Aqui, ó. O ministro do Comércio Exterior do Canadá disse na quinta-feira que há interesse de ambos os lados em avançar nas negociações comerciais com o bloco sul-americano Mercosul, já que Ottawa busca novos acordos em um esforço para se diversificar dos Estados Unidos. É tão maravilhoso isso! Né? Os verdadeiros capitalistas deviam estar felizes com a livre concorrência, não é não? Com o aumento de oferta de produtos e a diversificação dos países que negociam entre si. Isso era uma pauta antigamente dos liberais capitalistas, dos liberais de direita, e agora quem defende o fim das fronteiras comerciais, das barreiras comerciais, das tarifas, é a esquerda que se modernizou, enquanto a direita liberal ficou para trás, tá? Ficou para trás. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e sua equipe têm mantido conversações com o presidente dos Estados Unidos para chegar a um acordo comercial, o que poderia ajudar a reduzir as tarifas. Mas seu governo também está se preparando para depender menos de uma relação que gerou um comércio bilateral de mais de $1 trilhão canadenses, ou 727 bilhões de dólares norte-americanos no ano passado, e se concentrar na diversificação do comércio, assinando pactos de livre comércio em todo o mundo. Conversei com o ministro das Relações Exteriores do Brasil e há interesse em realizar conversas sobre o Mercosul, disse o ministro do Comércio Exterior canadense Maninder Sidhu em uma entrevista à Reuters. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em abril que está interessado em avançar nas negociações para um acordo comercial entre o bloco sul-americano e o Canadá. O Mercosul já teve rodadas de negociação para um acordo comercial com o Canadá no passado,
O Canadá também está interessado em continuar as conversações com a China para enfrentar os desafios comerciais e considera o descongelamento das relações entre a Índia e o Canadá como um passo importante para apoiar o comércio. Né? Então, vocês estão vendo aí que está ocorrendo um redesenho do comércio mundial, onde os países que não querem dependência dos Estados Unidos e querem livre comércio dos seus países com quem quer que eles desejem, ou seja, soberania, né? Está vendo o redesenho e o Canadá está indo aí em direção aos BRICS, certo? Em direção aos BRICS. Infelizmente, nós temos uma mídia comercial muito tacanha, muito provinciana e muito sabuja. Não adianta os jornais brasileiros falarem mal do Bolsonaro quando eles agem de maneira igual, de maneira igual. Né? Vejam só, o Estadão, que na semana passada tinha feito editoriais criticando Donald Trump por impor tarifas ao Brasil, agora está defendendo, vocês não acreditam, que o Brasil abandone os BRICS. Abandone os BRICS. Por quê? Porque a visão desse jornal é tão provinciana. E não é só do Estadão, não. Da mídia comercial brasileira. É uma visão provinciana que o Brasil deve ficar de joelhos em relação à Europa e aos Estados Unidos. Sendo que existe todo um mundo, né, para quem o Brasil pode vender seus produtos. Isso é princípio básico do capitalismo, repito, sabe? É impressionante, é impressionante. Coloca aí o trecho do. Isso é a linha fina do editorial do Estadão, tá? Que fala assim: ó. Sairá cara a decisão de Lula de alinhar o Brasil à China e à Rússia a pretexto de fortalecer o BRICS contra os Estados Unidos de Trump. Mas há uma saída para evitar o prejuízo. Abandonar o bloco. Eu não estou brincando, não. O jornal escreveu isso. Né? Escreveu que o Lula, o Brasil, deve abandonar os BRICS. Meu Deus, como é que pode ser tão sabujo? Impressionante, ou não é? O sabugismo da mídia, o sabugismo, o provincianismo e a mediocridade, porque a nossa mídia comercial é extremamente medíocre. Tão medíocre, tão sabuja e tão provinciana quanto o bolsonarismo. Foram eles que abriram, pavimentaram o caminho para o bolsonarismo existir, gente. Porque é assim que pensa o Bolsonaro para os Estados Unidos. Né? E não pode fazer livre comércio com todos os países, ainda que os Estados Unidos estejam querendo colocar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. É ridículo. É ridículo. Enquanto isso, no Washington Post, mídia internacional, o que é que está saindo a esse respeito? Vejam a diferença. Coloca aí, por favor, a matéria da Exame, saiu aqui na Exame, ó. Papai Noel chegou cedo para Lula e presente veio de Trump, diz Jornal dos Estados Unidos sobre tarifaço. Crise gerada por Trump com tarifa de 50% fortalece Lula e divide a base de apoio de Bolsonaro, enquanto a soberania do Brasil se torna uma bandeira de resistência política, aponta o Washington Post. Então, assim, onde um jornal sério, estadunidense, vê uma oportunidade, os jornais brasileiros, com o rabo entre as pernas, pedem para Lula abandonar, para o Brasil abandonar os BRICS, abandonar o capitalismo, né? E se tornar apenas uma nação subserviente à outra. Não. Em primeiro lugar, neste momento, eu serei capitalista. Estão os lucros do Brasil. Os lucros, os empregos do Brasil. Vou defender o capitalismo, tá? Vou defender o capitalismo. Em primeiro lugar, agora, o que Lula tem que ver são os lucros do Brasil. É mais lucrativo para o Brasil vender para o Canadá? É mais lucrativo para o Brasil vender para a China? É mais lucrativo para o Brasil vender para a Rússia? Está aí a resposta. É uma pena que o provincianismo
a mediocridade e o sabugismo da mídia comercial brasileira deixe eles assim cegos, cegos, e não consigam enxergar nem o capitalismo que eles tanto defendem.